Capítulo 8. Como detectar a estratégia de alguém? Comece pelo começo, disse o rei gravemente. Siga até ao fim. Então, pare. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Já viu um mestre chaveiro trabalhar? Parece um mágico. Ele mexe com a fechadura, ouve coisas que você não está ouvindo, vê coisas que você não está vendo, sente coisas que você não está sentindo e, de algum modo, descobre a combinação certa para abrir o cofre. Mestres de comunicação trabalham da mesma forma. Você pode descobrir a síntese mental de qualquer pessoa. Pode abrir a combinação para a caixa forte da mente dela, ou de sua própria, se pensar como um mestre chaveiro. Você tem de procurar por coisas que não via antes, ouvir coisas que não ouvia antes, sentir coisas que não sentia antes e fazer as perguntas que não sabia perguntar antes. Se fizer isso com gentileza e atenção, poderá detectar as estratégias de qualquer pessoa em qualquer situação. Pode aprender como dar às pessoas precisamente o que elas querem e pode ensiná-las como fazer a mesma coisa por si mesmas. A chave para detectar estratégias é saber que as pessoas lhe dirão tudo o que você precisa conhecer sobre suas estratégias. Elas lhe dirão em palavras. Elas lhe dirão por meio da maneira como usam seus corpos. Elas lhe dirão até com o olhar. Você pode aprender a ler uma pessoa com tanta perícia como aprende a ler um livro ou um mapa. Lembre-se, a estratégia é simplesmente uma ordem específica de representação visual, auditiva, sinestésica, olfativa e gustativa, que produz um resultado específico. Tudo o que precisa fazer é que as pessoas experimentem suas estratégias e anotar com cuidado o que fazem especificamente para voltar a elas. Antes que possa detectar estratégias com efetividade, você deve saber o que procurar. Quais são as pistas que indicam a parte do sistema nervoso que a pessoa está usando a qualquer momento? É também importante reconhecer algumas das tendências comuns que as pessoas desenvolvem e usá-las para criar melhores harmonias e resultados. Por exemplo, as pessoas tendem a usar mais uma parte de sua neurologia, visual, auditiva ou sinestésica, do que outras. Assim como algumas pessoas são destras e outras canhotas, elas tendem a favorecer mais uma modalidade do que a outra. Mas, antes de detectar as estratégias de alguém, você precisa descobrir seu principal sistema representativo. Pessoas que são fundamentalmente visuais tendem a ver o mundo em imagens. Conseguem seu maior senso de poder entrando na parte visual de seu cérebro. Por estarem tentando acompanhar as imagens em seus cérebros, as pessoas visuais tendem a falar muito depressa. Não se importam exatamente com o modo como se expressam. Então, só tentando pôr palavras nas imagens. Essas pessoas tendem a conversar por metáforas visuais. Falam sobre como as coisas parecem para elas, que formas veem surgir, se as coisas são claras ou escuras. Pessoas que são mais auditivas tendem a ser mais seletivas sobre as palavras que usam. Têm vozes mais ressoantes e suas falas são mais lentas, mas rítmicas e uniformes.
Uma vez que as palavras significam tanto para elas, são cuidadosas sobre o que dizem. Tendem a dizer coisas como: isso soa certo para mim. Posso ouvir o que está dizendo. Ou tudo está tinindo. Pessoas que são mais sinestésicas tendem a ser ainda mais lentas. Reagem fundamentalmente às sensações. Suas vozes escoam devagar, como melado. Usam metáforas do mundo físico. Estão sempre agarrando alguma coisa concreta. Coisas são pesadas e intensas, e elas precisam entrar em contato com as coisas. Dizem coisas como: estou procurando por uma resposta, mas ainda não peguei. Todos têm elementos das três modalidades, mas a maioria tem um sistema que o domina. Quando você está aprendendo sobre as estratégias das pessoas para entender como elas tomam decisões, precisa também saber seus principais sistemas representativos, a fim de poder apresentar sua mensagem de uma maneira que atinja a pessoa. Se estiver lidando com uma pessoa visualmente orientada e não quiser seguir passo a passo, respire fundo e fale pausadamente. Você a deixará louca. Deve falar de forma que sua mensagem combina com a maneira como o cérebro dela trabalha. Só de olhar as pessoas e escutar o que dizem, você pode ter uma ideia imediata de quais sistemas estão usando. E a PNL utiliza indicadores ainda mais específicos para saber o que está acontecendo na mente de alguém. Há muito se diz que os olhos são os espelhos da alma. No entanto, há pouco tempo aprendemos como isso é verdade. Não há nenhum mistério parapsicológico nisso. É só observar, olhar uma pessoa bem nos olhos e você pode imediatamente ver qual o sistema representativo que ela está usando num momento específico: o visual, auditivo ou sinestésico. Responda: de que cores eram as velas de seu bolo de aniversário quando fez 12 anos? Pare um momento e lembre-se. Para responder essa pergunta, 90% de vocês olharam para cima e para a esquerda. É onde as pessoas destras e mesmo algumas canhotas têm acesso para recordar imagens visuais. Aqui está outra pergunta. Como ficaria Mickey Mouse com uma barba? Pare um momento para imaginar isso. Desta vez, provavelmente, seus olhos irão para cima e para a direita. É onde os olhos das pessoas vão para ter acesso a imagens construídas. Assim, só de fitar os olhos das pessoas é possível saber a qual sistema sensorial estão tendo acesso. Ao ler seus olhos, poderá ler suas estratégias. Lembre-se, uma estratégia é uma sequência de representações internas que permitem a uma pessoa executar uma tarefa particular. A sequência lhe diz o como do que alguém está fazendo. Mantenha uma conversa com alguém e observe o movimento dos olhos dela. Faça-lhe perguntas que a obriguem a lembrar de imagens, sons ou sensações. Para que lado foram os olhos após cada uma das perguntas? Verifique para si mesmo. Funciona. Se, por exemplo, os olhos de uma pessoa vão para cima e para a esquerda, ela imaginou alguma coisa a partir de sua memória. Se forem agora em direção à orelha esquerda, ela ouviu alguma coisa. Quando os olhos se abaixam para a direita, a pessoa está tendo acesso à parte sinestésica de seu sistema representativo. Da mesma forma,
Se estiver tendo dificuldade para lembrar-se de alguma coisa, talvez seja porque você não está colocando seus olhos em uma posição que lhe dê claro acesso à informação de que precisa. Se está tentando lembrar-se de alguma coisa que viu há poucos dias atrás, olhar para baixo, para a direita, não o ajudará a ver aquela imagem. No entanto, se olhar para cima e para a esquerda, descobrirá que será capaz de se lembrar rapidamente da informação. Uma vez que sabe para onde olhar para achar a informação guardada em seu cérebro, será capaz de atingi-la com rapidez e facilidade. Para cerca de 5 a 10% das pessoas, a direção dessas pistas de acesso será inversa. Veja se encontra um amigo canhoto ou uma pessoa ambidestra com pistas de acesso invertidas. Outros aspectos de fisiologia das pessoas não dão pistas sobre seus modos. Quando as pessoas estão respirando com a parte alta dos pulmões, estão pensando visualmente. Quando a respiração é no meio do diafragma ou do peito todo, estão no modo auditivo. Respiração profunda e baixa no estômago indica acesso sinestésico. Observe 3 pessoas respirando e note a média e a localização de sua respiração. A voz é igualmente expressiva. As pessoas visuais falam em torrentes rápidas e, em geral, têm tonalidades altas, nasais ou forçadas. Tonalidades baixas e profundas e fala lenta são, geralmente, de sinestésicos. Mesmo ritmo e tonalidade ressonantes e claros indicam acesso auditivo. Você pode até ler a cor da pele. Quando você pensa visualmente, seu rosto tende a ficar mais pálido. Uma face corada indica acesso sinestésico. Quando a cabeça de alguém está levantada, está no modo visual. Se está balançando ou ligeiramente erguida, como ao escutar, está auditivo. Se está abaixada ou os músculos do pescoço relaxados, está em sinestésico. Assim, mesmo com um mínimo de comunicação, você pode ter pistas claras, inconfundíveis, sobre como trabalha a mente das pessoas e a que tipo de mensagens ela responde e usa. A maneira mais simples de se detectar estratégias é simplesmente fazer as perguntas certas. Lembre-se, há estratégias para tudo, para compras e para vendas, para ficar motivado e para se apaixonar, para atrair pessoas e para ser criativo. Quero discorrer sobre algumas delas com você. A melhor maneira de aprender não é observar, mas fazer. Portanto, faça esses exercícios com mais alguém, se for possível. VR, visual recordado. Ver imagens de coisas vistas da maneira como foram vistas antes. Exemplos de perguntas que usualmente detectam como é essa espécie de processamento incluem: qual é a cor dos olhos de sua mãe? E com o que se parece seu casaco? VC, visual construído. Ver imagens de coisas nunca vistas antes, ou ver coisas diferentemente do que foram vistas antes. Perguntas que, em geral, detectam essa espécie de processamento incluem: como seria um hipopótamo cor de laranja com bolas púrpura? E como você se pareceria do outro lado da sala? AR, auditivo recordado. Lembrar sons ouvidos antes.
Perguntas que usualmente detectam essa espécie de processamento incluem: qual foi a última coisa que eu disse? E como é o alarme de seu despertador? A. C. Auditivo construído. Ouvir palavras nunca ouvidas realmente dessa maneira antes. Pôr sons e palavras juntas uma nova forma. Perguntas que tendem a detectar essa espécie de processamento incluem: se você fosse criar uma música nova agora, como ela seria? E imagine o som de uma sirene feito por uma guitarra elétrica. A. D. Auditivo digital. Falar para si mesmo. Afirmações que tendem a detectar essa espécie de processamento incluem: dizer alguma coisa para si que frequentemente diz para si mesmo. E recitar o compromisso de fidelidade. K. Sinestésico. Sentir emoções, sensações táteis, sentido de toque, ou sensações proprioceptivas, movimentos musculares. Perguntas que detectam essa espécie de processamento incluem: como é a sensação de ser feliz? Qual é a sensação de tocar num pinhão? Como é a sensação de correr? A chave para a detecção efetiva da estratégia de uma pessoa é pô-la num estado associado total. Então, ela não tem outra escolha a não ser contar-lhe exatamente quais são suas estratégias. Se não for de uma forma verbal, será não verbal, pelos movimentos dos olhos, mudança de posição do corpo e assim por diante. Estado é a ligação direta para a estratégia. É o interruptor que abre os circuitos para o inconsciente de uma pessoa. Tentar detectar estratégia quando a pessoa não está no estado associado total é como tentar fazer torrada sem ligar a torradeira, ou movimentar um carro sem bateria. Você não quer uma discussão intelectual. Você quer que as pessoas reexperimentem o estado e, assim, a síntese que o produziu. Mais uma vez, pense em estratégias como receitas. Se você conhece um confeiteiro que faz o melhor bolo do mundo, poderá ficar desapontado ao constatar que ele não sabe exatamente como descrever o processo. Ele o faz inconscientemente. Sobre a quantidade dos ingredientes, ele diria: não sei, uma pitada disso, um pouco daquilo. Assim, em vez de pedir que lhe diga, faça com que ele mostre. Ponha-o na cozinha a bater o bolo. Você anotaria cada passo que desse e antes que ele pudesse aquele pouco disso ou daquilo, imediatamente você o pegaria e mediria. Seguindo o confeiteiro durante o processo inteiro, anotando os ingredientes, as quantidades e a síntese, teria então uma receita que você poderia repetir no futuro. Detecção de estratégia é exatamente o mesmo. Você deve pôr a pessoa de volta na cozinha, voltar ao tempo quando estava experimentando um estado em particular, e então descobrir qual foi a primeira coisa que fez com que ficasse nesse estado. Foi alguma coisa que viu ou ouviu? Ou foi o toque de alguma coisa ou alguém? Após a pessoa ter contado o que aconteceu, observe-a e pergunte: qual foi a coisa seguinte que fez com que ficasse nesse estado? Foi. E assim por diante, até que ela fique no estado em que você está pensando. Toda detecção de estratégia segue este modelo. Você tem de pôr a pessoa no estado apropriado, fazendo-a lembrar um tempo específico.
quando ela estava motivada ou apaixonada, ou criativa, ou qualquer outra estratégia que queira detectar. Faça reconstruir sua estratégia, fazendo perguntas claras e sucintas sobre a síntese do que viu, ouviu e sentiu. Por fim, após ter a síntese, pegue as submodalidades de estratégia. Descubra o que especificamente sobre as imagens, sons e sensações colocou a pessoa nesse estado. Foi o tamanho da imagem? O tom da voz? Tente essa técnica para detectar uma estratégia de motivação com mais alguém. Primeiro, ponha a outra pessoa no estado receptivo. Pergunte: pode lembrar-se de um tempo em que você estava totalmente motivado para fazer alguma coisa? Você está procurando uma resposta congruente, na qual a voz da pessoa e a linguagem do corpo lhe deem a mesma mensagem de uma maneira clara, firme e confiável. Lembre-se, ela não está muito consciente da própria sequência. Se, por um momento, isso foi parte de seu comportamento, ela o faz muito rapidamente. A fim de seguir cada um de seus passos, você tem de lhe pedir que vá mais devagar e prestar atenção ao que ela diz e ao que os olhos e o corpo dela comunicam. O que significa se você pergunta a uma pessoa: pode se lembrar de quando se sentiu muito motivada? E ela dá de ombros e responde: o quê? Significa que ainda não está no estado que você quer. Algumas vezes alguém dirá sim e balançará a cabeça negativamente. Mesma coisa. Não está realmente associada à experiência. Não está no estado. Assim, você tem de ter certeza de que ela está dentro da experiência específica que a deixa no estado certo. Então você pergunta: pode lembrar-se de uma época específica quando você estava totalmente motivado a fazer alguma coisa? Pode voltar para aquele tempo e entrar outra vez naquela experiência? Isso, na maioria das vezes, resolve. Quando você tiver a pessoa num estado envolvente, pergunte: enquanto se lembrava daquele tempo, qual foi a primeira coisa que fez com que ficasse totalmente motivada? Foi alguma coisa que viu, que ouviu, ou foi o toque de alguma coisa ou alguém? Se ela responde que, certa vez, ouviu um discurso empolgante e, imediatamente, sentiu-se motivada a fazer alguma coisa, sua estratégia motivacional começa com o auditivo exterior, AE. Você não a motivaria mostrando-lhe alguma coisa ou fazendo com que ela fizesse alguma coisa física. Ela responde melhor a palavras e sons. Agora já sabe como chamar sua atenção, mas ainda não se trata da estratégia inteira. As pessoas respondem tanto externa como internamente. Assim, terá de encontrar a parte interior de sua estratégia. Pergunte a seguir: após você ouvir tal coisa, qual foi a coisa seguinte que fez com que ficasse totalmente motivada para fazer algo? O que imaginou em sua mente? Disse alguma coisa para si mesmo? Teve uma certa emoção ou sensação? Se ela responde que imaginou uma cena, a segunda parte de sua estratégia é visual interior, VI. Após ouvir alguma coisa que a motiva, ela forma imediatamente uma imagem mental que a deixa mais motivada. É provável que seja uma imagem que a ajuda a focalizar o que quer fazer. Você ainda não tem a estratégia toda. Logo, precisa continuar perguntando. Após ter ouvido alguma coisa e formado uma imagem em sua mente, o que fez em seguida
com que ficasse totalmente motivada? Disse alguma coisa para si mesma? Sentiu algo dentro de você ou aconteceu mais alguma coisa? Se nesse ponto ela tem uma sensação que a deixa totalmente motivada, ela completou sua estratégia. Ela produziu uma série de representações. Nesse caso, AEVIKI, que criaram um estado de motivação. Ela ouviu alguma coisa, viu uma imagem em sua mente e, então, sentiu-se motivada. A maioria das pessoas precisa de um estímulo exterior e 2 ou 3 interiores antes de terminarem, apesar de algumas terem estratégias que envolvem uma sequência de 10 ou 15 representações diferentes antes de atingirem o estado desejado. Agora que você já sabe a síntese da estratégia dela, precisa descobrir as submodalidades. Então, pergunte: o que, na coisa que ouviu, motivou-a? Foi o tom de voz da pessoa, as palavras em si, a rapidez ou ritmo da voz? O que imaginou em sua mente? Era uma imagem grande, brilhante? Tendo perguntado tudo isso, você pode testar as respostas, contando-lhe no mesmo tom sobre alguma coisa que queira motivá-la a fazer. E, então, dizer-lhe o que imaginava em sua mente e as sensações que isso criará. Se você fizer tudo isso com cuidado, verá a pessoa entrar num estado motivado, bem diante de seus olhos. Se duvida da importância da síntese, tente mudar a ordem, de repente. Diga-lhe como se sentirá e o que dirá para si, e você haverá dar-lhe um olhar desinteressado. Você tem os ingredientes certos na ordem errada.